Eu vou dividir com vocês aqui um vídeo que o comediante, o humorista Fábio Porchat publicou ontem. Porque o que o Fábio fala nesse vídeo tem a ver... Até uma pergunta que me fazem, né? O que te motiva a acordar de manhã aqui e gravar esses vídeos falando do Bolsonaro? O que te motiva a escrever um livro sobre o Bolsonaro? Então eu vou mostrar para vocês aqui, bem, de maneira resumida, porque é exatamente isso que o Porchat está falando. Vamos assistir aqui o que o Porchat tem para falar sobre essa naturalização do absurdo. Assistam. O pessoal chama Bolsonaro de genocida e muita gente fala assim, não, peraí, ele também exagera, genocida, como assim? É porque eu acho que a gente já está tão acostumado a ouvir ele falar merda, ele só fala merda, que a gente vai meio descredibilizando um pouco na nossa cabeça e tirando o peso que é as maluquices, a violência, a agressividade que tem dele. Porque pensa o que ele fez nessa pandemia, o que ele fez, o que ele faz ainda com o Covid. Pensa se em 95 o Fernando Henrique Cardoso, no auge da AIDS, falasse assim, esse negócio de vírus, AIDS, isso é bobagem. Pelo amor de Deus, gente, camisinha eu mesmo não uso, isso não dá nada. É vírus, isso é até bom que o pessoal pegue. Até melhor, que daí nem passa AIDS pra ninguém. O bom é transar. Antes de transar, você toma omeprazol. Você vai falar, bom, o Fernando Henrique enlouqueceu, ele tem que ser internado, interditado. Pra falar uma coisa dessa, como assim? Imagina assim, o Lula, em 2007, com a dengue, fala, esse mosquitinho não dá nada. Gente, mosquito não dá nada. Mosquito, quem reclama de mosquito é porque gosta de picada. Isso é, pelo amor de Deus, eu mesmo tenho pneu em casa, já deixei um monte de pneu com água, vasinho de planta, isso nem pega nada, isso não dá nada. O pessoal que reclama disso é pessoal que não aguenta. O brasileiro tem que ser estudado, o brasileiro bebe água do esgoto, não vai aguentar um mosquito. Você vai falar, bom, Lula bebeu, Lula é louco, não pode um maluco desse comandar o país. Agora o Bolsonaro fala as coisas dela, o pessoal acha que, imagina, agora sai, vai para 2050. Tá? Agora pensa assim, teve pandemia no mundo, o presidente não usa máscara, fala que máscara é ruim, não fala de distanciamento social, aglomera com as pessoas, pega Covid, fala que não é nada, fala para tomar um remédio que ninguém toma no mundo inteiro. Se isso não é incentivar as pessoas, fazer duvidar, quando chega a vacina ele fala mal da vacina. Então, se isso não é atrapalhar muito o caminho que a gente está percorrendo enquanto sociedade, enquanto nação, então eu não sei mais o que ele precisa fazer. Não sei mais o que ele precisa fazer para você achar que ele é um cara muito maléfico para o país. Bem, basicamente, o que o Porchat fala nesse vídeo é, como eu disse, um resumo de tudo que a gente tem feito aqui. Porque eu não me penso, né, como um militante político, como um ativista político. Eu sou um escritor, sou uma pessoa que escreve livros. E eu não tenho a menor ilusão, sabe, não tenho a pretensão e nem sequer a megalomania de achar que aquilo que eu faço aqui, ou o que eu publico, o que eu escrevo, vá transformar o mundo, vá mudar a cabeça das pessoas, vá revolucionar a sociedade. Não acho. O meu esforço aqui é um esforço de compreensão e eu tento trazer vocês junto com essa jornada, né, com esse processo. Como é que a gente entende esse momento? Como é que a gente, sabe, junta essas peças soltas e enxerga o cenário? O meu esforço é de entendimento, é de compreensão. Se isso vai levar a uma transformação depois, se isso vai levar a algum tipo de mudança, bem, aí não depende de mim, mas a compreensão pode partir de mim. Então, quando eu acordo todos os dias e gravo os vídeos aqui, é justamente porque eu ouço ou eu vejo essas cenas do Bolsonaro ou eu acompanho essas histórias e isso me horroriza, isso me soa completamente absurdo. Como faz o Porchat ali nessa comparação, né, falando do Fernando Henrique ou do Lula, se dissessem coisas esdrúxulas e absurdas e o horror que se causaria nas pessoas, é o horror que eu sinto ao Bolsonaro. E isso muito antes de ele se eleger à presidência. Quando ele vai lá em 2016, no impeachment da Dilma, e homenageia um torturador, aquele ato era um ato que, sabe, na minha mentalidade, ele deveria ser preso do Congresso, deveria ser algemado e ter o seu mandato cassado. Quando em 99 ele vai na televisão e diz que
no Brasil, o que resolveria as coisas seria prender o presidente, que na época era o FHC, matar o presidente, né, que ele menciona, matar o presidente, e uma guerra civil na qual morressem 30 mil brasileiros, naquele momento, o ato minimamente razoável seria cassar o mandato dessa figura, porque era um personagem antidemocrático corroendo a democracia por dentro. Então, o meu trabalho aqui, o que eu entendo, né, tanto aqui no YouTube agora, quanto naquilo que eu publico sobre o Bolsonaro, tem a ver com isso, de não naturalizar o horror. Os artigos desse livro aqui são artigos de uma pessoa horrorizada diante de coisas que são absurdas. Você teve, por exemplo, basta a gente lembrar aqui, para mim foi um dos casos mais absurdos de todos, antes da pandemia, pelo menos, depois da pandemia você tem uma série de coisas absurdas, mas antes da pandemia, você teve um secretário da Cultura que faz um vídeo para anunciar um prêmio artístico e é um vídeo apologista do nazismo, com estética nazista, com um discurso inspirado num discurso do Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. Se aquilo ali não horrorizasse as pessoas, o que vai horrorizar? Se você tem um sujeito, como diz o Porchat aqui, que durante a pandemia tem falas e comportamentos totalmente abomináveis, e isso não horroriza as pessoas, o que vai horrorizar? Em grande parte, a nossa missão aqui é justamente essa, de cotidianamente nos escandalizarmos com aquilo que é escandalizante, com aquilo que é chocante, com aquilo que é inaceitável, com aquilo que é antidemocrático muitas vezes, com aquilo que é corrosivo das instituições. E a gente só compreende isso, a gente só compreende essa abominação no poder, essa anormalidade, porque a gente tem um parâmetro de comparação que é a normalidade, que a gente pode criticar também, a gente pode criticar a democracia, a gente pode, sabe, questionar muitas coisas que se passam nas democracias, muitos princípios democráticos, a gente pode questionar tudo isso. Mas quando você tem esse contraste entre aquilo que é chamado de normalidade e aquilo que a gente entende como anormal, que é o Bolsonaro, aí você entende o abismo que se dá. E eu falava isso na campanha eleitoral, eu falava, gente, qualquer um dos candidatos principais na campanha eleitoral, por mais que a gente não gostasse dessas pessoas, por mais que você, sabe, despreze o Alckmin, por mais que você despreze o Álvaro Dias, ou o Ciro Gomes, ou o Meirelles, ou o Haddad, ou a Marina Silva, qualquer um desses principais candidatos representavam a normalidade democrática. O Bolsonaro é que era a aberração. O Bolsonaro que era o ponto fora da curva no sentido totalmente negativo. Era um perigo. E é um perigo. E está cumprindo os riscos que ele prometia. Então, esse contraste acaba sendo inevitável. Quando você põe em perspectiva as coisas, né? E aqui eu vou falar uma obviedade para vocês, que é tão óbvio, ou que não é óbvio, na verdade, porque muitos pensadores da história da humanidade tiveram que pensar sobre isso, né, como Aristóteles, como Platão, como os estoicos, né, como Sêneca, por exemplo, Marco Aurélio, como Schopenhauer depois, que tem a ver com o contraste, né, com os contrários. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente está saudável porque a gente conhece a doença. A gente sabe o que é liberdade porque a gente sabe o que é a falta de liberdade, a ausência de liberdade. A gente sabe o que é uma democracia porque a gente conhece o oposto disso, ou o contrário disso, que é o autoritarismo, que é uma ditadura. A gente conhece a alegria porque a gente sabe o que é a tristeza. A gente sabe o que é a vida porque a gente sabe o que é a morte. Então esses contrários, essas oposições, elas nos dão esse senso de proporção. Ou deveriam dar, pelo menos, né? Quando você tem um sujeito que é totalmente anormal nesse regime, né, democrático, como é o Bolsonaro, isso deveria ser compreendido como justamente isso, uma anormalidade, uma bizarrice, algo que não deveria ser aceito, que no futuro próximo evitar cometer um erro parecido. Porque foi um erro. Foi um desvio de curso que leva para um rumo perigoso, assim como foi o Trump nos Estados Unidos, é um desvio de percurso e que indica que aquelas conquistas civilizatórias, elas estão sempre em jogo, elas estão sempre em risco. E um dos grandes méritos da obra do Levitsky e do Ziblatt, o livro chamado Como as Democracias Morrem, é justamente isso, mostrar como esse sistema democrático ele é instável, ele é frágil e ele pode ser destruído sim, de dentro para fora muitas vezes. E em algumas circunstâncias você pode ter a aparência de ser um sistema democrático, pode parecer para as pessoas que ali tem uma democracia funcional e no fundo mesmo não é.
No fundo já foi destruída. No fundo as instituições já foram aparelhadas, o regime já foi corrompido e não há mais saída. E, para o Levitsky e para o Ziblatt, isso representa um novo tipo de golpe de Estado, né? Quando você tinha nos anos 60 e 70 golpes de Estado reais, quando vem os exércitos para a rua e derrubam um presidente, um ditador, um militar toma o poder, nesse caso, desse novo modelo, você tem essa corrosão democrática, sem essa ruptura evidente de um regime democrático para um regime que é autoritário, travestido de democrático. A democracia acabou e a gente nem percebeu, porque não há esse contraste. Porque não há essa oposição evidente, porque não há essa oposição entre liberdade e ausência de liberdade. Você não sabe distinguir. E daí você vai achando que aquela corrosão que foi acontecendo, né, essa passagem de um estágio para o outro, que se deu de maneira imperceptível, ninguém se dá conta e acha que é normal. E foram tantos os atos absurdos, foram tantos os atos inconsequentes, foram tantos os atos criminosos ao longo desses 2 anos, pouquinho mais de 2 anos, né, 2 anos e 1 mês, que dá muito mais do que um livro isso aí. Nesse livro aqui, por exemplo, eu fiz um recorte, eu selecionei aquilo que me parecia mais absurdo, porque a anatomia da tragédia ela é muito mais vasta. E a pandemia só veio coroar essa tragédia, né? Porque daí você tem uma situação calamitosa no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E como eu mencionei ontem, como eu falei ontem, numa pesquisa com 98 países, qual é a posição que o Brasil ocupa? A última posição. O país que lidou da maneira pior com a pandemia. O que o Porchat diz aqui nesse vídeo resume tudo, na verdade, o que a gente faz aqui, que é constantemente a gente tentar mostrar como o absurdo é de fato absurdo. Para que a gente não ache que é normal, para que a gente não ache que, bem, tudo bem, né, acontece, qualquer outro presidente do mundo faria isso. Não, ninguém faria isso. Ontem eu vi que o Talibã, ou seja, um grupo fundamentalista islâmico no Afeganistão, e no Paquistão também, um grupo fundamentalista religioso está agora defendendo medidas científicas para combater a pandemia. E nós vimos coisas parecidas ao longo desse período, né? Nós vimos a máfia italiana ajudando os italianos, tentando ajudar com máscaras, com luvas, sabe? A máfia italiana fazendo isso. A gente viu traficantes fazendo isso. Então, sinceramente, o abismo é profundo, gente, o abismo é profundo e se a gente deixar de se horrorizar com isso, sabe-se lá onde vai chegar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse vídeo do Porchat, né? Se faz sentido para você, se aquilo que ele está dizendo ali, sabe, ressoa na sua mente e mostra como a gente chegou num caminho sombrio aqui. Porque é o negacionismo, é a naturalização do horror, é a naturalização da barbárie, sabe, a aceitação do absurdo como se fosse algo normal. A gente não pode fazer isso. Mas me diga o que vocês pensam aí no comentário. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira o meu curso no Instituto Conhecimento Liberta, no ICL, o meu curso de escrita narrativas, a gente está indo para a 3ª aula semana que vem agora, para quem quer aprender a escrever, seja ficção ou não ficção, a gente vai passar por todas as etapas, desde a concepção de uma história até a publicação. Confira os meus livros, confira esse livro sobre o Bolsonaro, que é justamente isso, um trabalho para que a gente não esqueça, é um registro histórico, é um registro desse momento, para que a gente não esqueça do que aconteceu. E está disponível no Brasil na editora, na Cotter Editorial, está disponível na Amazon e quem mora fora do Brasil pode comprar, se você estiver na Europa, no site europeu da Cotter ou nesse site aqui embaixo, que eu vou deixar o link para vocês, em qualquer país do mundo você pode comprar esse livro, em qualquer país do mundo, para a gente não esquecer o que aconteceu. Gente, isso aqui é um registro, eu não sou o único que fazer isso também, obviamente, né? Não quero me arrogar também de ser o único a fazer isso, tem muita gente analisando esse momento, tem muita gente registrando esse momento, e é importante para nossa memória, para o futuro, para a gente não esqueça a atrocidade cometida por esse governo. E confira também meu outro livro, né, lançamento de dezembro, que foi O Rei dos Judeus, romance histórico sobre Jesus, e também lançamento agora em janeiro, a tradução minha da Teogonia do Exíodo, um grande poema épico, edição bilíngue, grego-português. Um abração para vocês, se cuidem e até mais.